Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo o e-mail do nosso querido irmão Arnaldo Correia, um e-mail muito bem colocado e trazendo algumas dúvidas que todo mundo tem. Então vamos voltar ao assunto, ressurreição ou reencarnação? A gente ressuscita ou reencarna? Resumidamente, vamos dizer assim, as duas coisas ocorrem conosco, só que na Bíblia tem os dois. Nós reencarnamos N vezes, através de um princípio judaico chamado Guigu Neshamot, que não é com esse nome de reencarnação, como já vimos na primeira parte, esse nome foi criado por Allan Kardec, mas a Bíblia tem as passagens que justificam e que mostram que nós voltamos, que nós reencarnamos quantas vezes seja necessário até atingirmos a perfeição. Quando a gente atinge a perfeição, aí sim, ocorre a nossa colheita final, que Jesus chama juízo final, que Jesus fala que todos os que estão nos túmulos ou nas tumbas reviverão. Só que a ressurreição na colocação de Jesus é no mundo espiritual. A reencarnação é no mundo material. Portanto, nós reencarnamos N vezes, quando atingimos a perfeição, nós ressuscitamos e não precisamos mais retornar. Só que, do ponto de vista prático, a cada reencarnação sucede uma ressurreição, que não é a final, é uma ressurreição para um julgamento, e nós vamos falar disso ainda neste programa, e nós vamos começar agora a colocar para você o capítulo 5, versículo 28 e 29 do Evangelho de João, que eu vou ler. Eu tenho os textos em hebraico, grego e latim, mas eu vou trabalhar com a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito dessa tradução. Ela agora está bem mais racional, bem mais compreensível. Está aqui, João 25, 28 e 29, depois que Jesus discursa sobre a obra do Filho do Homem. Olha aí. Em verdade vos digo, o Filho por si só nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, tudo que este faz. O Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essa, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, também o Filho dá vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó, olha aí, despertarão, ou reviverão, ou ressuscitarão, ou levantarão, porque o verbo lá lote é subir, subirão. Os que fizeram, aí muitos dos que dormem, Jesus diz, todos os que dormem, olha aqui, não vos admireis com isto, vem uma hora, e não é a hora para todos, mas vem uma hora para cada um de nós, em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Olha como Jesus coloca aqui. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida. Ressurreição da vida eterna. Ressurreição despertarão para com Deus. Os que tiverem praticado o mal, muitos colocam para uma ressurreição de condenação. Mas o termo original do hebraico, ele diz que aqueles que fizeram o bem, vejam bem, e reflitam, meu caro telespectador, que Jesus não está dizendo, não está falando aqui dos que tiveram fé, mas está falando dos que tiveram obras, dos que fizeram o bem. Esses terão a primeira ressurreição. Mas os que tiverem praticado o mal, despertarão para um julgamento e não a condenação eterna, como muitos colocam. Este julgamento é que faz com que nós retornemos e recomecemos de onde a gente falhou.
Ou seja, os que atingiram a perfeição não voltam mais, porque já estão no mundo espiritual. Essa é a ressurreição final. Essa é a ressurreição de que gloriosamente Jesus foi visto lá por Maria Madalena, lá no horto, lá na sua tumba. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele não precisava mais voltar, ele era o exemplo máximo da evolução espiritual. E para nós, espíritas, está muito claro, não há nenhuma dúvida de que Jesus está falando que aqueles que não atingiram, aqueles que praticaram o mal, vão para um julgamento e não para uma condenação. O termo hebraico ladim fala em lalot ou lacum, despertar para a vida, ou seja, para a ressurreição de vida, para a ressurreição com Deus, para não mais haver um retorno físico. Mas os que fizeram mal não irão para uma condenação eterna, irão para um julgamento e aí eles terão uma outra ressurreição. Daí porque Jesus fala da primeira ressurreição, como fala o Apocalipse, aqueles que ressuscitaram com Jesus, ou seja, aqueles que evoluíram com Jesus, que tinham praticado o bem, que realizaram todo o bem na época de Jesus, ressuscitaram com eles. Os que não estão condenados eternamente, porque nem o hebraico, nem o grego, nem o latim fala de condenação, mas de julgamento. Ser julgado é uma coisa, ser condenado é outra. Portanto, o hebraico fala ladim, ou seja, um despertar para um julgamento. O grego fala de kriseus, ressurreição, anastasin kriseus, ou seja, ressurreição para um julgamento. E o latim fala em iudice, que também é julgamento, não fala em condenação. Portanto, há uma chance para aqueles que erraram de recomeçar. Jesus não traria uma notícia ruim para nós de que não tem mais jeito, pelo contrário. Ele deixou bem claro, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas nós vamos ainda a um pequeno intervalo e na terceira parte, continue conosco, encerraremos perfeitamente a diferença entre ressurreição e reencarnação, atendendo o e-mail do nosso querido Arnaldo Correia, não é isso? Arnaldo Correia. Então, fique conosco e até já.